Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Tá tudo frio, né? Friozinho, tá bravo. Não tá bravo? Diga aí. Olha, vou falar pra vocês, hein? E a trovoada? E a neve? E o granizo? Ó. A Esther tá até já com um escudo já, e se vier, não pega nem os braços, né? É muito bom estarmos juntos mais uma vez, para poder louvar esse nosso Deus maravilhoso e adorá-lo, agradecer o seu nome, e juntos estarmos aprendendo mais sobre a sua palavra. Você gosta de ser corrigido? Você gosta de ser chamado a atenção? Quando você é chamado a atenção, você fala que fiche. Olha. Amanhã posso ser chamado a atenção de novo. Hein? E principalmente quando a gente fez algo que não deveria ter feito. Né? Porque quando a gente é chamado a atenção equivocadamente, então nós temos um argumento, nós temos uma resposta, e aí a gente pode o quê? Contrapor aquela chamada de atenção. Mas e quando a gente é chamado a atenção e nós temos culpa no cartório? Como é que fica? É interessante porque nós, como pais, avós, chamamos a atenção dos nossos filhos. Por quê? Porque como nós temos um bocadinho mais de experiência do que eles de vida, nós sabemos que se eles fizerem determinadas coisas, se eles forem por determinados caminhos, mesmo que num primeiro momento apareça que está tudo fixe, a gente já está prevendo, a gente já sabe que vai dar ruim. Então a gente faz o quê? Chama atenção. E quando eles insistem e vão e fazem errado, a gente corrige. É interessante a perspectiva que Deus nos dá em relação à correção. Abre lá em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Senhor Jesus, pela porção da Tua palavra, pela oportunidade de podermos lê-la, ouvi-la, aprendê-la, refletir sobre ela. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor destape os nossos ouvidos espirituais e que essa palavra faça morada na nossa vida, Pai. Que possamos aprender contigo. Usa-me para a honra e glória do Teu nome, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que nós todos possamos ouvir a Tua voz e obedecer os Teus preceitos, Pai. Obrigado por este dia. Guarde todos aqueles que não puderam estar presentes, por trabalho, por doença, por qualquer outro motivo. Que o Senhor esteja visitando-os e que nada de mal lhes aconteça. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo estava falando já no final da sua carta a Timóteo, um jovem pastor,
sobre a importância que tinha o que ele havia aprendido na sua infância. É interessante porque aqui a gente vê um aspecto de Paulo exaltando a importância do ensino bíblico em casa, doméstico. Abre lá, no primeiro capítulo dessa segunda carta, então, 2 Timóteo 1, versículo 4 e 5. Olha a quem Paulo está se referindo agora nesse capítulo 3. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Ou seja, Timóteo ele cresceu com a mãe e a avó ensinando ele sobre as Escrituras. E muitas vezes nós terceirizamos, como pais ou avós, a responsabilidade que nós temos no ensino bíblico. Vai para a igreja, vai para a escola dominical, vai ver o culto. Beleza. A gente ora na refeição. A gente faz uma oração antes de dormir. E está tudo bem. Mas a grande questão qual é? Da mesma forma que nós precisamos de alimento físico diariamente, nós precisamos do alimento espiritual diariamente. Se nós, como pais e avós, não ensinarmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, o que vai acontecer? Eles se desviarão. Já ensinando no caminho que deve andar, já é complicado. Já é difícil. Por quê? Porque o mundo quer tragar, já dentro da escola, na formação do conhecimento, do caráter, da personalidade da criança, dentro da escola, os conceitos anticristãos já são ensinados. Não existe Adão e Eva. Existe o quê? O Big Bang. Esse negócio de Adão e Eva não existe. E aí a criança tem a prova, que vale nota, e ela tem que escrever que a gente veio do macaco. Porque se ela não escrever que ela veio do macaco, ela não vai tirar nota. Então a doutrina antibíblica, anticristã, já se inicia nas escolas. A mesma questão na religiosidade. A questão do cristianismo. Não, esse negócio que Jesus morreu na cruz, você acredita que Jesus morreu na cruz? É mentira. Isso daí não existe. Nós somos livres para acreditar no que nós quisermos. Então, o que nós temos na nossa vida, na criação dos nossos filhos? Nós temos uma luta. O maior número de horas que os nossos filhos passam nos seus dias é na escola ou é conosco? É a mesma coisa. O maior número de horas que nós passamos é no trabalho ou é com a nossa família? Vocês entenderam qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é esse. Por quê? Porque ao longo dos milênios, desde a criação, o desenvolvimento da humanidade, com a influência de Satanás, foi o quê? Fazendo uma curva ascendente para que cada vez mais eu e você estejamos apartados de Deus. O povo de Israel é o povo escolhido. Quando a gente vê a história do povo de Israel, Deus tinha tudo para eles. Tudo. Absolutamente tudo. Eles conseguiram ficar 40 anos andando num deserto, num perímetro que eles atravessariam em 40 dias. Por quê? Porque
Porque Deus queria acabar com aquela geração. Tanto é que ninguém daquela geração que saiu do Egito entrou na terra prometida. A não ser quem? José e Caleb. Os outros morreram todos. Então, a história da humanidade, como a influência de Satanás nesse mundo, é para nos tirar da presença de Deus. E aqui Paulo, ele está exaltando, glorificando a Deus. Por quê? Porque Timóteo havia sido ensinado desde a infância por sua mãe e sua avó nas Sagradas Escrituras. Só que Timóteo estava vivendo uma realidade que ele também estava a ponto de se desviar. Então Paulo está exortando ele e está falando, tu porém permanece. Por que ele está falando tu porém permanece? Porque tem o versículo 13. Olha o que está escrito no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sabe de quem Paulo está falando? Daqueles que se diziam crentes, se diziam pregadores da palavra de Deus, que estavam infiltrados na igreja para quê? Desviar o cristão da sã doutrina. Temos isso hoje? Desde quando vem? Então não é novidade. Aquelas igrejas que prometem mundos e fundos, se você fizer um monte de campanha e der todo o seu dinheiro. Isso daqui já estava aqui, É interessante que ele fala, né? Eles vão de mal a pior. Eles são homens perversos e impostores. Perversidade. Essa palavra é muito forte. E são pessoas dentro da igreja. Impostores. Aqueles que parecem uma coisa, mas são outra. E ele diz que eles irão de mal a pior. A gente usa essa expressão, nem isso, vai de mal a pior, né? Aqui, vai de mal a pior. Porque eles estão enganando e sendo enganados. Por que eles estão sendo enganados? Porque eles acreditam e tomam como verdade a própria mentira que eles falam. Então eles também estão perdidos. Só que eles estão arrebanhando vários. E eles estão sendo usados por quem? Por Satanás. Fora da igreja? Não, dentro da igreja. Eu acho muito fixe essas igrejas grandes, né? Estava até conversando com algumas pessoas essa semana sobre igreja que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Mas eu nunca seria pastor de uma igreja desse tamanho. Porque vocês sabem o que eu gosto? De estar onde? Em volta da mesa. Como que eu vou estar em volta da mesa com 5.000 pessoas? Eu vou ter que viver as 3 mesas. Né? Eu vou ter que trocar o estômago e o fígado. Eu não vou aguentar. Mas a grande questão é essa. Quantas pessoas estão vivendo e achando que estão ali, glorificando a Deus e estão sendo enganadas? Não digo que todas essas igrejas gigantescas, nós temos igrejas da aliança, principalmente no Equador, que tem 2.500 membros, 5.000 membros. Eu fui lá numa igreja em 2010, que ela é maior do que tudo isso daqui, até os bombeiros. Eu falei, gente do céu, não acredito que a aliança era desse tamanho, porque no Brasil o máximo é 300. Tinha 2.500 no Equador. No Chile tem igrejas centenárias. Mas a grande questão é essa. O que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, mas principalmente dentro de casa. Eu não posso ser uma vaquinha de presépio que diz amém a tudo que o pastor e o missionário diz. Porque se tiver uma vírgula fora da palavra, o pastor e o missionário tem que ser repreendido. Não precisa fazer escândalo, mas tem que chamar o filho aqui. Era Jacó, não era Maranhão. É que às vezes a gente também pode trocar os nomes, né? Mas o que não pode fazer? Desviar da sã doutrina. E Paulo está falando sobre isso. E aí, olha só que lindo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Futuro, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que eu e você precisamos com as Sagradas Escrituras? Sabedoria. Não adianta só conhecimento. Sabe quem conhece a Bíblia mais do que eu e você? Satanás. Ele conhece cada passagem, cada versículo, de frente para trás, de trás para frente. Mas ele não tem o quê? A sabedoria. A sabedoria vem de onde? Como diz Provérbios? Do alto. Salomão pediu o quê? Sabedoria. E mesmo assim caiu. Porque deixou se envolver pelos desejos da carne. Então que nós precisamos cada vez mais lermos a Bíblia. Hoje é o 25º dia de 2026. Você já leu a Bíblia todos os dias? Você está lendo a Bíblia? E não lê só para, ai, beleza, hoje eu li o que tinha que ler, ó, estou livre. Sabe, cumpriu o trabalhinho, ou a promessa, ou o propósito? Não. É ler com entendimento. Peraí, o que eu estou aprendendo aqui? O que eu aprendi desde o dia 1º de janeiro? Estou falando só desse ano. Porque se nós não lermos a Bíblia, nós ficaremos o quê? Com problema espiritual. Se a gente não come, a gente fica com o quê? Com problema. Com anemia. Com doença. Se nós não nos alimentamos espiritualmente, nós ficamos com o quê? Com problema, com doença, com anemia espiritual. Porque o domingo é para a gente estar junto, para a gente se conhecer. Para a gente juntos louvar o Senhor. Foi o Senhor que inventou a igreja. Não foi nenhum homem. Falou, vamos nos reunir porque é muito fixe. Não foi não. Foi Jesus que inventou isso daqui. E ele colocou esse ajuntamento de pessoas como o quê? O corpo dele. Para que ele, sendo cabeça, nos dirija. Então a gente vai para onde? A gente vai para cá, a gente vai para lá. Mas o objetivo qual é? A boa obra que Deus preparou. E que Paulo vai falar agora aqui. Então eu e você precisamos disso. Nós precisamos do quê? Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Agora, nós que somos adultos e mais jovens, nós precisamos também o quê? Ensinar as crianças dentro de casa. Porque, como eu falei, o maior tempo que elas ficam é na escola, ouvindo doutrinas o quê? Antibíblicas. É cada uma, que se a gente tiver, na nossa época já era ruim, mas agora está descambado. Por quê? Porque Satanás sabe que o tempo dele está curto. Ele sabe que o tempo dele está para acabar. E ele está preocupado com a geração que faz o quê? Que uma família composta por 2 homens e uma criança. Uma família composta por 2 mulheres e uma criança. Uma família não tem problema se separar e criar outra. É multiplicação, que bom, né? Antes era só um casal, agora são 2, como é que estão separados e as crianças estão andando para lá e para cá. Isso é terrível. E está sendo tudo o que? Normalizado. Não tem problema. E o mais incrível é quando você vê, né? Principalmente as pessoas famosas, né? Se separam depois de 20 anos de casado e falam que, olha, foi a melhor coisa, porque agora nós estamos... O nosso casamento deu tão certo que durou 20 anos. Olha, já viu um negócio desse? E aí está cada um com o outro, aí um vai no casamento do outro vai no casamento do outro, uma bagunça. E aí é normal. E a geração que está vindo depois da nossa, os nossos filhos, normal. Nossa, seus pais são casados. Você sabe o que vai acontecer se Jesus não voltar? Daqui a 40 anos, vão falar, nossa, seus pais são casados? E é homem e é mulher? Vai ser assim? Vai ser assim. Vai ser normal. E a segunda geração vai ser o quê? E os nossos netos?
Vão ser o quê? Quem já tem netos, bisnetos. O que vai ser? Por isso que a importância do quê? De ensinar desde a infância as sagradas letras, porque tornará sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E daí Paulo ele continua, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura. Ou seja, aqui ainda não havia o Novo Testamento. Estava sendo vivido para ser escrito, certo? Mas essa palavra é para nós. De Gênesis a Apocalipse, ninguém inventou. Ah, vou escrever um negócio aqui, que daqui a 1000 anos, 2000 anos, alguém vai ler. Deus escolheu mais ou menos 40 pessoas para, num período de 1500 anos, escreverem porções da sua vivência com Deus, que compilaram 66 livros. E tudo que está escrito, essas pessoas não tiraram da sua cabeça. Ah, eu pensei isso daqui, sabe? Não sei, na nossa época tinha um desenhozinho, quando a pessoa pensava, parecia uma lâmpada, né? Ah, eureka, né? Falava eureka. Não. Deus inspirou cada uma dessas pessoas para que tivesse uma sequência que mostrasse o quê? A criação da humanidade e o amor que Deus tem por ela. E o amor que Deus tem pelo ser humano. Então nós precisamos o quê? Entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. E com a palavra de Deus, o que nós devemos fazer? Nós precisamos crer nessa palavra, e crendo, nós temos que praticá-la. Quem faz alguma atividade física precisa o quê? Ter um manual, uma disciplina de como vai fazer, né? E nós precisamos do quê? De ter o manual que já está à nossa disposição e ter a disciplina de usá-lo diariamente, para que a gente possa fazer o exercício espiritual da maneira correta. E depois de crer e praticar, nós temos que fazer o quê? Pregar essa palavra. Ah, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não tenho dom de evangelismo. Não tem problema. A pregação dessa palavra, você não precisa falar se você tem dificuldade, mas se você viver, você já está pregando. Com a sua vida, com a forma como você se porta, com a sua resposta de determinadas perguntas, questionamentos, como que você responde, como que você se cala, porque a sabedoria vem de onde? Da Escritura. E é a palavra de Deus que vai nos capacitar, para que a gente saiba exatamente como nos portar. As pessoas estão olhando para nós, tenha certeza absoluta. Todas as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando para nós. Você sabe qual é a pior coisa que existe? A pior de todas? É sermos agentes secretos cristãos. 007 cristão. Ninguém tem ideia. Ah, eu não preciso falar, não vou misturar religião com trabalho. Não vai misturar religião com trabalho. Mas a nossa atitude no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, tem que transparecer que nós servimos a Jesus Cristo.
Às vezes a gente pensa que negar a Jesus é só essas pessoas que estão abertamente falando contra Cristo. Mas muitas vezes nós podemos negar. Ah, não, tenho vergonha. Nossa, se ele souber que ele é crente, que eu sou crente, vai achar que eu sou um lunático, que acredita na Bíblia. É isso mesmo. Lunático aqui não acredita na Bíblia. Aí é que está. A mentira que Satanás, que é o pai da mentira, ele coloca na sociedade, ela vai se tornando verdade para fazer o quê? Para envergonhar a nós. Se nós tivermos vergonha de Jesus, a gente está perdido. Se a gente tiver vergonha do Evangelho, não tem chance para a gente. Nós precisamos o quê? Crer, praticar e pregar essa palavra aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Amém. Satanás já perdeu. Ele já perdeu. E nós estaremos na eternidade com Cristo. Uma vez eu vi uma pessoa famosa lá no Brasil, num programa, e aí perguntaram para ele se ele queria ir para o céu ou para o inferno. Ele falou: eu quero ir para o inferno. Eu quero ficar lá no céu em cima de uma nuvem tocando arco. Quero ir lá para o inferno. Vai ter pagode, samba, cerveja gelada. Vai ter, sim. Vai. Satanás vai ser o garçom. Nem Satanás vai ser o garçom. Ele vai estar sofrendo. É que a gente não tem noção. Jesus Cristo falou o que para os seus discípulos antes de enviar o Espírito Santo, ou seja, antes dele voltar ao céu? Eu vou vos preparar lugar. Eu já falei isso daqui, acho que no final do ano passado. Imagina o lugar que Jesus preparou para a gente na eternidade, no céu, na presença dele. Nada se compara. Nada se compara. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu estava, acho que foi essa semana, foi semana passada, andando com a Helena de carro, aí a gente vê, tem alguns lugares assim que a gente entra, tem umas casas, né, dos imigrantes portugueses que foram para fora e construíram aquelas casas, de cinema, né? Que agora os filhos estão todos se matando para ficar com a herança. E você vê, você fala: caramba, como que o arquiteto teve essa ideia, né? Olha essa entrada, olha essa porta. Ou essa porta podia ter na minha casa, que aí dá até para colocar o sofá para dentro, porque em casa você tem que desmontar tudo, ou para botar ou para tirar, né? Não dá nem para fazer a curva, porque fica estreito. E você fala: eita, olha que coisa linda, olha esse jardim como está, né? Só que tudo isso foi feito pelo homem que teve a inteligência que Deus deu para ele fazer aqui. Imagine lá, na eternidade, as coisas que Deus preparou para que nós pudéssemos viver eternamente, sem acabar. Não vai ter, acabou esse ano agora. Ano 1 bilhão, não sei quanto, ano 1 trilhão, não, acabou, não vai mais ter contagem de tempo. Porque a contagem de tempo é só para cá. E Satanás, ele engana: nossa, você vai ficar a eternidade inteira lá em cima da nuvem tocando harpa, vendo os anjos voando. Tem várias pessoas que acreditam nisso. Falam: não, o inferno é difícil. Por quê? Porque não tem a sabedoria da palavra, não foi ensinado na palavra. Só que nós precisamos manter o ensino da palavra aos nossos filhos e netos. Por quê? Porque nós podemos nos desviar. Porque nós podemos cair. Porque nós podemos, por motivo A, B ou C, apostatar da fé. E aí, gente, a gente está perdido. E aí Paulo, ele fala sobre essa questão que a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão. Ou seja, ensina, mas repreende.
quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós aprendemos sobre as Escrituras, nós precisamos entender que ela tem que falar contra nós, não a favor de nós. Por isso que a barganha dos impostores nas falsas igrejas faz com que você seja desafiado para barganhar com Deus. Você quer aquilo? Então você tem que dar isso daqui, como se fosse um carnezinho. Não é? E aí você fica o quê? Escravo. Mas a gente precisa o quê? Entender que a repreensão que a palavra de Deus dá para nós, ela é para quê? Para que a gente possa conhecer melhor esse Deus maravilhoso das Escrituras. E essa repreensão, além da repreensão, ainda tem a correção. O que é aquilo? A gente gosta de ser corrigido? Não. Você já fez alguma coisa e aí você foi ler a Bíblia e Deus deu exatamente a chapuletada só com o que você leu? Fala, eita Deus, abri bem aqui. Eu nem ia abrir aqui, eu ia abrir no outro, na outra página, eu abri nessa. Olha o que Deus está falando comigo. Por quê? Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Por isso que Ele fez isso. Por isso que Ele faz isso. Por isso que a repreensão e a correção está na Escritura. Porque Ele nos ama. A gente corrige e repreende o nosso filho ou neto porque a gente não ama? É porque a gente ama. Senão a gente não corrigia. Olha só. Abre lá em Provérbios 3. Versículo 12. Alguém lê para mim, por favor? Provérbios 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Então, o Senhor repreende só quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele não repreende. Por quê? Porque não é filho dele. É o filho da perdição. Infelizmente, por causa da própria decisão, não serão salvos todos da humanidade. Jesus morreu na cruz pela sua igreja. Aqueles que não são da sua igreja já estão condenados. Então, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos por quem? Nós somos repreendidos por aquele que nos amou de uma forma tão especial que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nós somos repreendidos por aquele que, quando nós temos um problema, uma doença, um desemprego, bater o carro, a gente pode orar, clamar e Ele vai nos ouvir. Esse que está com os ouvidos inclinados para nos ouvir, é o que nos repreende porque nos ama. Se nós não temos repreensão de Deus, nós precisamos acender uma luz de atenção, de alerta vermelha. Porque todos nós pecamos, diariamente. Pecados mais escandalosos, pecados mais escondidinhos. Mas na balança do sangue de Jesus, o preço é o mesmo. E a questão é, nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor daquilo que nós fazemos que não agrada a Ele? Ou a vida está indo tranquila? O ato de pecar e o pecado estão cicatrizados e adormecidos. E a gente vai pecando. Infelizmente,
nos últimos anos, vários escândalos com vários pregadores, escritores evangélicos famosos, estão sendo revelados. Uns estão confessando, porque não aguentam mais. Outros foram descobertos, estão tendo que confessar. Pessoas que viveram vida dupla há mais de 10 anos. Mas isso é um escândalo. Mas e aquilo que não é escândalo? Porque a grande questão é, nós sofremos ou sofreremos as consequências do nosso pecado. Mas pela graça e misericórdia de Deus, também podemos não sofrer as consequências do nosso pecado. Porque Deus é gracioso e amoroso e misericordioso. Mas nós temos que nos submeter ao quê? À repreensão dele, à correção dele, que vem aonde? Na palavra. Então, se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não me alimentar da palavra de Deus, o que eu estou perdendo? O ensino, a repreensão, a correção e a educação para a justiça de Deus. Porque Paulo está falando, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas tem um propósito, que aí está no versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, existe um objetivo, tem um caminho, tem um fim, tem algo maior que Deus tem para nós com a inspiração da Escritura, com o ensino da palavra, que é o quê? Fazer com que o homem de Deus, ou seja, aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que creram no sacrifício dele na cruz, que se morrerem hoje, sabem que estarão com o Senhor na eternidade. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu e você somos perfeitos? Não. Não somos. Enquanto estivermos aqui, não seremos. Por quê? Temos um corpo mortal, pecaminoso, que desagrada a Deus. Mas a Escritura, quando nós entendemos, aceitamos e nos submetemos, ela vai nos levar a essa perfeição para nos habilitar para toda a boa obra. Paulo falou o que em Efésios 2:10? Abre lá. Efésios 2:10. O que Paulo falou lá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos feitura dele para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Eu gosto da versão que fala andássemos nela. Pode ser realizar também. Por quê? Porque as boas obras do Senhor estão no nosso caminho. Olha só que coisa interessante. Deus preparou a boa obra para que no meu dia a dia eu realize ela. Nós não somos, nossa, eu faço a obra de Deus, sabe? Não. Deus fez para a gente andar e nos dar a oportunidade de realizar. Olha que bênção! Ou seja, significa o quê? Que tudo é de Deus. Por isso que nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Para que, ao aprendermos sobre o que Deus tem para nós na Bíblia, na hora que a boa obra que Ele preparou está no nosso caminho, no nosso andar, a gente tenha sensibilidade e não perca a oportunidade. Às vezes,
você queria atravessar aquele farol, mas ele fechou. E aí você parou. Eita, eu estou com tanta pressa. E aí você encontra alguém. Você fala, tomara que não me veja. Porque senão vai falar pra caramba. Se me encontrar, eu só vou fazer assim. Porque se eu parar para falar, você já sabe como é que vai ser. E às vezes Deus tem uma oportunidade ali. Coisas assim, simples. A obra de Deus não é complicada não, gente. Porque a obra do Senhor é o quê? É nós testemunharmos o amor dele para a salvação das pessoas. É isso. É a gente poder servir ao nosso próximo com aquilo que Deus nos dá. A obra de Deus é isso. A obra de Deus não é você fazer um prédio, você fazer uma igreja. Mas, mesmo nisso, principalmente porque nós temos aqui a grande maioria trabalhando na construção civil, na forma de fora, na forma do lado de dentro, com as coisas que vão para a construção, a eletricidade, os móveis, as portas, as proteções contra o frio. Ai, como eu quero uma obra dessa na minha casa. Mas a gente está o quê? Se relacionando com as pessoas. No nosso escritório, no nosso desemprego, na nossa casa, ao levar os nossos filhos para a escola, ao comprar um pão. Se nós nos submetermos à palavra do Senhor, a boa obra está ali. Eu e você, na nossa vida cristã, já passamos por não sei quantas inúmeras boas obras que o Senhor tinha preparado para a gente e a gente perdeu. Sabe o surfista? O surfista fica lá no mar o quê? Olhando a onda, né? Às vezes ele pega uma que não deu nada. E às vezes ele perde uma que era a onda perfeita. Aí vê outro surfista que pegou. Falei, eita, se eu pegasse essa. Você vê isso mais quando tem os campeonatos. Falei, então aquele cara pegou aquele tubo, aquele coisa. E na vida cristã a mesma coisa. A gente está no mar que é o quê? A nossa vida. E a gente está ali, vivendo. E as ondas, que são as obras, estão todos os dias na nossa vida, todos. Não existe um dia que Deus fala assim, ó, amanhã, segunda-feira, fique tranquilo, tá, Danilo? Pode ficar de boa que eu não tenho nada para você. E aí você desencana e fica viajando. Não tem. Eu falei na semana passada que no outro sábado a minha mãe fez 83 anos. E ela está numa cama. E o que é maravilhoso? O Espírito Santo que converteu ela quando ela tinha 18, flor da idade, energia, tudo, é o mesmo Espírito Santo que está nela lá, que não fala nenhuma palavra, balbucia algumas coisas. E o fato dela estar naquela cama está movimentando um monte de gente. Ela está fazendo a obra de Deus deitada numa cama, com um tubo, tomando comida integral, tendo que ser retirada, tendo que ser colocada. Por quê? Porque a obra de Deus é para todo aquele que conhece Jesus Cristo, que tem Espírito Santo. O Espírito Santo ele não fala assim, você não sai nem da cama, não vou fazer nada com você não. Você nem fala. Não. O Espírito Santo, ele não precisa de nós é que precisamos dele. Então, que nós possamos realmente o quê? Entender que é maravilhosa a disciplina de Deus, a repreensão de Deus, a correção de Deus, por quê? Porque ela vem de quem? De quem é justo. Nós disciplinamos os nossos filhos e nós não somos justos. Deus é justo, nos disciplina. Deus é santo. Santo. E nos disciplina. Deus é verdadeiro. Nós somos verdadeiros? O tempo todo? Deus é verdadeiro sempre, porque Ele é a verdade.
Quem nos disciplina é gracioso. Ou seja, ele nos dá aquilo que a gente não merece. Que é o quê? Salvação. Quem nos disciplina é misericordioso. Porque hoje, pela misericórdia dele, a gente acordou e a gente está aqui. A gente merecia acordar? Não. Merecia o quê? Morrer. Ele derramou a sua misericórdia e nós acordamos. Deus é amoroso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que... Ou seja, a disciplina do Senhor é maravilhosa, porque vem do autor da vida. E Ele quer nos dar um ensino com a palavra dEle. Com o objetivo final de sermos habilitados para toda boa obra. Que nós possamos, aí sim eu digo, tomar posse dessa palavra. Não como é pregado aí. Sabe aquela coisa? Tomar posse. Aquela posse. Não. Tomar posse dessa palavra para a nossa vida. Se você ainda não começou a ler a Bíblia diariamente, comece hoje. Um versículo, mas converse com Deus. Fala, Senhor Jesus, não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho vontade, não entendo nada, mas me ajuda a ler. Eu vou te falar, começa com o Evangelho de João. Simples. Começa com o Evangelho de João. Já começa logo falando de Jesus. Aí você vai indo. Eu tenho certeza absoluta que se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, esse ano vai ser maravilhoso. Mesmo que aconteça aquilo que a gente não quer. Porque nós teremos o que? Estrutura espiritual e de sabedoria para nós podermos o que? Avançar em meio das circunstâncias. Amém? Obrigado, Jesus, por esse dia, pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado por cada pessoa que está presente aqui, Deus. Que o teu Espírito Santo fale aos seus corações. Fala aos nossos corações, que nós sejamos uma igreja que seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Transforma os corações daqueles que te conhecem como Senhor e Salvador. E se alguém que não te conhece como Senhor e Salvador ainda não entregou a sua vida para ti, que o teu Espírito Santo convença e que haja salvação para a honra e glória do Senhor. Guarda-nos na continuidade desse dia. Abençoa a nossa refeição, a nossa comunhão, o nosso convívio com a nossa família e com os nossos amigos. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.